Daqui a pouco vamos ter palestra aí com a doutora Elisângela Parron. Gente, nós estamos terminando nosso horário de coffee, tá? E vamos dar prosseguimento ao congresso. Eu quero chamar aqui uma palestrante muito especial, ela tem um conhecimento fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa palestra aqui, tá? Eu quero estar apresentando aqui a doutora Elisângela Parron. Obrigada, Beto. É um prazer, é uma delícia saber que eu sou dentista, estou aqui na frente. Porque ontem, quando eu ganhei uma palhinha na palestra de 10 minutos do auxílio, tinha 7 dentistas na sala. Eu acho que hoje não tem muito mais. Quantos dentistas tem na sala agora? 1, 2, que delícia. A gente vale por mais, não tem problema. Ai, linda! Então, nós estamos em 3, né? E ontem, quando eu falei da parte... Acho que eles vão fechar a porta, que é muito ruído. Senão fica muito confuso. Ufa! Ontem, quando eu falei, eu acho que tinha umas 7, mais ou menos, tá? Vamos fechar lá. A pessoa precisa se concentrar. E eu digo que a capacidade de diagnóstico do cirurgião dentista, ela é imensa e é uma pena ele não saber. E tinha uma dentista aqui na frente e ela, quando eu ouvi ela dizendo, tem que mandar para o médico. Não tem que mandar para o médico. Eu estou aqui na função exatamente que seja você, médico, dentista, terapeuta, reflexologista, terapeuta capilar, iridólogo, não importa o que você vai fazer. Você tem que sair com essas informações daqui. Porque essas informações vão ajudar o quê? No seu diagnóstico, no seu planejamento e no seu tratamento. É isso que vocês têm que entender. Quanto mais informações vocês puderem ter, a gente tem que parar de segmentar. Eu vou no médico, eu vou no dentista, eu vou no urologista, eu vou no cardiologista. Todos são importantes. Mas a gente como profissional da área da saúde, tem a obrigação. Gente, é a obrigação de entender o ser humano como um todo. Se você não entender, você não é da saúde. Você é de um segmento da saúde. Se você aparece com um fungo na unha do seu paciente, você é o dentista e manda ele para o dermatologista, na minha concepção, você não está fazendo o trabalho completo. Porque você é integrativo ou você não é integrativo? Integrativa não é juntar especialidades, e sim entender a íntegra do seu paciente. Tá? Coloca para mim, por favor. E aí eu venho trazer mais o quê? Mais uma oportunidade de vocês entenderem o ser humano como um todo. Eu tenho 27 anos de formação e essas são algumas das pós-graduações e especializações que me levaram a entender o que eu faço hoje, tá? Eu sempre entendi que eu era integrativa, mas eu não entendia que eu era tão integrativa. Até um dia que eu tive um filho diagnosticado com uma doença que não tinha cura, e eu falei, ou eu mexo o meu corpício para ajudar esse moleque, porque não tem mais onde levar. Quando a gente ajudou a família, eu falei, peraí, se eu sou tão integrativa, se eu fiz harmonização, periodontia, reabilitação, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, cirurgia oral menor, se eu fui para a Flórida fazer peraí, eu não posso ajudar meu paciente? E aí entra a integrativa de verdade na minha cadeira. Para quem é dentista, só tem 2, eu espero que tenha entrado mais algum, 3, opa! A gente sabe que o índice aceitável de perda de implante judicialmente é até 20%. Se você tiver 20% de perda de implante, você não é processado. O meu índice é menos de 1%, a vida toda. Eu sempre fiz integrativa. Eu nunca atendi um paciente sem uma série estérica. Nunca. Eu nunca atendi um paciente sem limpar esse paciente antes do procedimento cirúrgico. Dava antibiótico. Hoje eu não dou mais. Hoje eu não prescrevo antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, uso outros meios. Então, meu índice hoje é menos de 1%. Tá? Recentemente, a gente teve uma perda, mas a gente leva, às vezes, 2, 3 anos para ter uma perda de um implante na clínica. Isso porque a gente cuida do terreno biológico. E o que me deu isso foi isso daqui. Tá? Quando eu entendi que eu tinha cuidado do meu paciente, eu fui ver o que ele tinha que comer. Mas tu não é dentista? Tem Nutri aqui? Eu não faço competição com vocês. Preciso do apoio de vocês.
Porque geralmente eu mando para a Nutri, ela fala o quê? Para tomar leite desnatado e comer pão integral. Aí eu falo, não, eu vou ter que entender alguma coisa para bater um papo com essa Nutri, tá? Então, essas formações e algumas outras foram que me levaram a estar na parte integrativa. Tudo hoje, toda a informação está à nossa disposição, tempo integral, do jeito que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Mas a gente está nessa sala, dentro da integrativa, e está assim, ó, cego. Desse jeito. Vocês, assim como eu, estão cegos para muita coisa. Vocês estão aqui, ó, como eu, no meio da boiada, olhando sabe lá para onde com os olhos tampados. Por quê? Porque as nossas dores, elas doem. E se você olhar para ela, você tem dor. Então você joga ela no subconsciente, trabalho consciente. Tudo lindo e maravilhoso. Nenhuma árvore come do próprio fruto. Mas a gente tem que cuidar da árvore para poder dar fruto. Tá? Então, a partir do momento que você parar... Onde está o relógio ali? Parar e tirar essa venda, você pode entender um pouco da integrativa. Mas enquanto você não tirar a venda, a gente usar a nossa soberba do DR na frente do nosso nome, que porcaria esse DR que colocaram, que eu, cirurgiã dentista, com aquele monte de lorota aqui, sou melhor que o terapeuta capilar. Às vezes o terapeuta capilar vai tratar melhor do meu paciente do que eu. Mas às vezes a nossa soberba, a gente sobe no palanque, nossa, eu tenho isso aqui mais um pouco que eu não pus aqui ainda. Então, se a gente se colocar ao lado do próximo, vai ser muito mais fácil da gente cuidar do próximo. Não é para amar o próximo como a ti mesmo? Então, você tem que amar você primeiro. E você não pode ter soberba sobre o próximo. E a integrativa é isso. É você estar ao lado do seu paciente. Acho que vocês chamam de interagente muitas vezes, é isso? Chama de interagente, né? Os terapeutas. É isso. Então, para mim, é mais fácil, gente, falar para terapeuta, para médico, para fonoaudiólogo, para psicólogo, do que falar para dentista. Eu já acostumei, porque no meio do dentista, até dentro dos dentistas biológicos, eu sou a louca. Tá tudo certo, não tem problema. É verdade, eu já passei dessa fase, não me incomoda mais, tá tudo certo. A informação tá aí. Se você não quer, problema individual de cada um. O que eu acredito? Que não é o seu tempo de acessar aquela informação. Mas se você forçar um pouquinho a arrancar essa venda, vai beneficiar, além de você, o seu paciente, o seu interagente. Tá? E nisso, a gente tem uma série de ferramentas. Qual ferramenta eu vou usar? Até que você se adapte a uma ferramenta, eu diria, talvez vocês chegam aqui e querem fazer o quê? Protocolos. Eu não sou contra o protocolo, mas eu sou a favor da individualidade de cada tratamento. O cabelo dela é branquinho, não é branquinho, mas eu pinto, então vocês não veem. O dela tem uma mechinha loira, o dela tem uma mechinha ruiva, cada um na sua individualidade. Tá? É isso que eu entendo que a gente tem que cuidar do nosso paciente. E não protocolar tudo que você quer fazer. Protocolo para isso. Protocolo 1, 2, 3, 4, 5. Doutora, qual protocolo ele vai fazer? Aqui não tem protocolo, na minha clínica não tem protocolo. Dá um trabalho danado. Você tem que montar todo o esquema de cada paciente. Mas você tem um resultado muito mais... O protocolo funciona super, está super ótimo. Mas quando a gente entende que para bater um prego você precisa de um martelo, para arrumar uma torneira do banheiro você precisa de uma chave de boca, para você usar uma estrela você precisa de colocar ela no parafuso correto, você precisa entender isso. Então eu acho que eu aqui trago mais uma ferramenta. E ontem foi muito engraçado que o Ornelas disse que ele era um enxadão, né? E eu mudei a aula. Essa aula estava pronta. E a hora que eu estava fazendo a aula, alguma coisa falou, muda, você tem que mudar alguma coisa. Eu disse, mas mudou o que, meu Deus? O que é para eu mudar? Aí ele colocou assim na minha cabeça, uma ferramenta que resolva muita coisa. Meu marido estava fazendo almoço, isso foi hoje, 1h da tarde. E eu falei, que ferramenta que resolve tudo? Ele falou, facão. Eu disse, não gosto de facão. E aí eu pensei na minha arca. E aí eu pensei que Noé provavelmente usava um machado. E com o machado você corta a cabeça do parafuso, você bate o prego, você corta a madeira, você faz uma série de coisas. Então que vocês achem qual é o melhor machado para vocês. E eu só quero ser
mais uma das ferramentas. Eu não preciso ser a ferramenta de diagnóstico principal, mas que vocês coloquem isso para vocês poderem achar o machado de vocês, tá? Mas eu continuo na arca. Eu acho importante porque você vai adaptar cada situação para cada paciente. Os pacientes são únicos, gente, eles são diferentes. Né? Pacientes com resistência insulínicas, às vezes muito parecidas, você vai usar coisas muito diferentes. Então, assim, às vezes um está contaminado por cádmio, outro por chumbo, outro por níquel, e essas relações são individuais. Não adianta você colocar todo mundo para detoxificar alumínio se o cara está lotado de cádmio. O que adianta? Se o cara está lotado de níquel e ele está com CA de próstata aumentada, porque ele está relacionado ao clostrídio, e você está tirando alumínio? Ah, peraí, era para tirar o quê? Então, assim, a gente tem que olhar cada um e achem o machado de vocês. Eu acho isso super importante. E eu mudei a aula e minha filha fica louca porque eu não sei montar os slides, ela que monta. E ela, mamãe, essa hora você quer mudar? Eu falei, a mamãe quer mudar essa hora. E a gente conseguiu. Os meninos na mesa ficaram loucos comigo, né? Vim aqui 5 vezes. Tá? Para a gente achar o machado ideal, a gente precisa entender qual é a dinâmica do adoecer. Ninguém acorda num dia ensolarado, abre a janela, o sol bate no rosto e fala, que dia lindo, tô com câncer hoje. É assim? Ai, hoje eu tô com psoríase. Que delícia, Senhor. Não é assim. Nossa, hoje acho que eu vou ter um AVC. Não é assim. Tá? As nossas células começam a se manifestar infinitamente antes da gente perceber. Essa percepção você consegue tatear ela. Mas como ela dói, você joga ela para o subconsciente. E ele fica no subconsciente te martelando literalmente dia a dia. E você vai formando a sua casca. A sua casca, a sua casca. Nesse momento, você está onde? No plano energético. Então, aquela pessoa de macacão listado, que eu não sei o nome, que eu adorei o final da palestra dela, não sei se ela está aqui, ela falou muito, né, que a gente é pura energia. Se a gente conseguir separar e entender isso, é fantástico. Porque dentro do plano energético é onde tudo está acontecendo. Quem está aqui dentro dessa sala agora está vibrando juntinho comigo. Por que tem gente no cofre? Porque eles não estão vibrando nessa frequência. Ah, mas eles estão comprando ozônio, eles estão comprando criar, eles estão comprando... Eles não estão vibrando nessa frequência. E está tudo certo. Talvez eles tenham um outro jeito melhor que o meu de afiar o machado. E está tudo certo. É isso que a gente tem que entender. Então, coloquem na arca de vocês hoje quem quiser ser ajudado. Eu já quis muito ajudar todo mundo. E quando eu vou ajudar, eu sempre me estresso. Eu levo uma cacetada. Te pedi? Levei hoje aqui, dentro dessa sala, 2. Falei, não, esse aqui eu vou falar que eu estou desde ontem. Levei uma cacetada. Falei, toma, quem mandou se meter? Então, eu ainda não aprendi. Mas eu chego lá. Tá? Então, quando a gente fala da questão do plano energético, é onde está vibrando. Ó, ela já começou a vibrar na minha frequência, ela já entrou na sala, uma coisa boa. Né? Como se chama? Sueli já está vibrando com eles ativar o parrom, tá maravilhoso. A partir do energético é onde você está dentro da sua casa, o seu filho está no quarto dele e você sabe que ele não está bem lá no quarto dele. É esse plano que você está vibrando. A partir disso é o sensorial. Quando você fala assim, ai, eu acho que eu vou lá que o Pietro não está bem hoje. Deixa eu dar um colinho, deitar lá um pouquinho com ele e fazer uma oração. Já é o sensorial. O funcional é quando já passou desse nível, você promoveu o desequilíbrio aqui, promoveu o desequilíbrio aqui, e as suas células, elas se lascaram. Porque o que você pensou, o que você sentiu, não era o que elas estavam respondendo. As nossas células, elas não mudaram. Quem mudou é a contaminação, a poluição eletromagnética, os nossos alimentos, a nossa maquiagem, o nosso batom, a nossa roupa, tudo isso mudou. O resto, a nossa célula continua igualzinha, desde a primeira. Não tem modificação genética. Tentaram fazer uma ovelha, não deu certo. O plano de Deus é um e ponto. Não adianta a gente querer se meter onde a gente não é chamado. Olha o que acontece com os alimentos transgeneticamente modificados. Acho que eu tenho que caber na caixa, né? É isso? Não? Deus fez um ser, e esse ser, ele fez um alimento. Aí o homem, ele é muito mais inteligente que Deus. Ele vai multiplicar o alimento.
E aí ele muda geneticamente. E aí causa toda essa desordem que a gente vê hoje. E essa desordem, ele mexe no energético, no sensorial, e faz o nosso padrão estrutural funcional começar a ser modificado. É quando você fala assim, nossa, parece que eu estou com dor de cabeça. Ai, toda vez que eu como isso, eu tenho algum desconforto. Só que aí, você modificou a célula estrutural. Então, quanto tempo leva esse processo? Então, ontem eu assisti a alguma palestra, não lembro de quem, me desculpa, falou que de 5 a 10 anos. Eu te falaria desde antes da sua concepção. Deixa eu trocar. Agora vai? Ou melhorou? Então, quando eu pensei que ia ficar essa caixa. Quando chega num padrão estrutural, é porque a sua célula não aguentou mais. Você deu tanto milho, e ela não era pronta para comer milho. Aqui, estava conversando com ela agora há pouco, ela disse assim, depois que eu parei de comer carne, a minha gengiva parou de sangrar. Elisângela, o que você acha de carne? Eu acho maravilhoso, mas para ela não funciona. Não existe receita de bolo. Cada um vai se adaptar melhor. Para quê? Porque a dinâmica do adoecer é individual. Ah, não, é individual, mas eu geneticamente, a minha mãe tem câncer na família, minha bisavó, minha tataravó, minha nanavó, minha bababá. Epigeneticamente, 95%. Geneticamente, 5%. Na minha conta, no que eu entendi na matemática, 95 vale mais que 5. Então, a gente tem a obrigação de cuidar do nosso interagente nessa dinâmica do adoecer, tá? Esse cara é muito fofo, todo mundo sabe que é o pai da medicina, Hipócrates. 400 anos antes de Cristo, ele dizia, me diga qual é a sua doença, que eu falo, qual dente você tem que tirar da boca? Faz tempo, né? E a gente está trabalhando na medicina moderna. O que você faz? Às vezes eu não recebo mais representante no consultório, mas eu recebi, ele dizia assim para mim, doutora, tem uma medicação super moderna. Eu dizia, obrigado, daqui 20 anos você me apresenta, agora eu não quero. Porque se é moderno, testou o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tem de ensaio? Eu quero coisa que usa 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Aí para mim é mais fidedigno. Mas, né, quando Rockefeller dividiu a medicina, a gente não vai poder brigar com ele, né, doutor? O que a gente vai fazer, né? A gente hoje tenta juntar os pedaços do que Rockefeller fez com a homeopatia e separou, mas tá tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Então, essa afirmação dele é uma afirmação que, até hoje, para mim, ela é muito forte. Elisângela, você é a favor de tirar dente? As dentistas são a favor de tirar dente? Nem eu. Você tira dente? Tiro. Eu tiro dente a perder uma vida. Então, eu tiro dente. Tá? Então, é assim que vocês vão ver, geralmente, o paciente ou o interagente. E eu mostrei para vocês ontem que eu gostaria muito que, nessa 1 hora que eu ficasse aqui, eu mudasse a percepção de vocês. Eu quero muito que vocês vejam o paciente de vocês assim. Essa informação, ela é riquíssima para mim. Eu não consigo passar toda a informação, mas eu vou dizer para você que essa pessoa honra muito o pai, que ela tem algumas dificuldades com a mãe, que ela guarda bastante raiva com alguma coisa do aspecto masculino e que ela tem uma fratura no feminino. Nossa, você viu um dente? Vocês podem fazer isso. E não precisa ser dentista. Quando a colega falou assim, tem que ir para o dentista? Não. A gente tem que parar de segmentar. Não é para ir para o dentista. Para fazer diagnóstico, não. Quem tem que fazer são vocês. Vocês têm que ter a ficha clínica lá do diagnóstico perguntando o que eu falei de dente. Vocês têm que entender de dente. Eu vou mostrar para vocês. Vocês não têm que bater o martelo para planejamento diagnóstico. Não. Mas vocês têm que entender a causa da doença, que muitas vezes está na boca, tá? Os dentes estão conectados, né? No sistema rico aí, eu mostrei um pouquinho. E a gente às vezes pensa que é só o sistema nutricional, ligamento periodontal. Não, a gente tem muito mais, tá? A gente tem pelo menos 72 campos de interferência na boca. Então, 72 coisas que podem bloquear a melhora da condição de saúde do seu paciente, do seu interagente. E a gente tem que olhar isso, gente, com muito amor, tá? Eu não sou formada em medicina tradicional chinesa
Mas eu tenho um monte de mapa no consultório. E quando eu comecei a colocar esses mapas na parede, eu descobri por que o cara da acupuntura coloca, porque ele cola. É verdade, eu não sabia. Igual o cara do pé, ele coloca lá, eu achava o máximo. Não, é para ele colar o ponto. Eu colo o ponto hoje. Eu vou passar uma tabela daqui a pouco para vocês, que está lá no Insta. E eu já deixei exatamente para vocês entrarem lá e colar, chegar na casa de vocês, deixar aquele impresso e copiar. Quando o cara fala, eu tenho tal coisa, você olha lá, eu dente tal. É uma cola, tá? Então, esses painéis de acupuntura que a gente via, eu achava que era bonito para decorar. Hoje eu entendo que não é para isso, tá? E aqui, tudo, é verdade, tudo fica gravado numa memória celular, tá? Não só a doença, tá? Principalmente as nossas dores. Depois, se alguém se habilitar, ele pode falar para mim qual é a doença, eu falo qual que é o dente que ele tem problema. Depois a gente pode fazer uma dinâmica se sobrar tempo. Eu acho que eu estou indo bem, né? Todo mundo sabe quem são os trópicos de Capricórnio, quem são as linhas do Equador, todo mundo sabe disso. Todo mundo já escutou isso na escola. Mas se eu falar para você que a linha do seu incisivo central passa na sua bexiga e sua candidíase pode estar relacionada à cárie do seu dente, é louca. Não estou vendo essa linha? Porque quando tu passa no trópico de Capricórnio, você vê a linha? Tem uma placa escrita assim, aqui passa o trópico de Capricórnio. Você desce do carro, faz uma selfie e posta. Não é assim? Olha que legal. Agora, quando eu falo para você que tem a relação, você fala, tá louca. Vamos tirar a nossa venda. Eu não estou aqui para que vocês continuem usando a venda. A minha ideia é que vocês tirem isso e olhem muito além do óbvio. O óbvio todo mundo já sabe, gente. Tá fácil, óbvio, tá? Mas eu quero que vocês olhem literalmente além do óbvio. Então, quando a gente fala dos meridianos, eles são reconhecidos como os canais que se conectam em toda a superfície do corpo. Ah, doutora, na superfície como? Então, a minha cesariana tocou nele? Tocou. Agora, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver. Vou cutucar a mulherada, deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tem micropigmentação, né? Tem? Tem. De sobrancelha? Quem tem micropigmentação? Então, cortou meridiano, cortou meridiano, cortou meridiano, cortou meridiano, cortou meridiano. Se é na superfície, em qualquer lugar. Quem tatuou, cortou meridiano. Não faz. Se tu não tem um terço posterior da sobrancelha, tem hipotiroidismo, é diagnóstico básico. Se seu paciente tem que pigmentar da metade para cá, é sinal de hipotiroidismo. E por que a gente vai lá e pinta? Por que não trata o metal, cuidando da tireoide? Já estou fazendo de tudo. Não, você não está fazendo de tudo. Você está fazendo o óbvio. Sai do óbvio. Eu já tive paciente, vou tentar colocar no meu Instagram para vocês verem. Ela fez a micropigmentação, depois de um mês ela chegou com o eixo aqui, assim. Oi, doutora, tudo bem? Eu, tudo ótimo, querida. A senhora viu que deu um probleminha? Um probleminha? O que aconteceu? Juro pra você, o eixo aqui, ó. Aqui. Ficou estrábica. E eu só descobri quando eu olhei dentro da boca dela e o canino estava sangrando. Nem eu, que trabalho com além do óbvio, não percebi. Então, olha como a gente tem que ter o machado extremamente afiado. E aí eu disse, Ju, quando é que você fez esse negócio na sobrancelha? Faz um mês. Não vou entrar no tema de terapia neural. Fiz a terapia neural, o eixo voltou para o lugar. Desbloqueou o meridiano. Com aquele negocinho que eu fiz para ficar bonita, bonito, mas ordinário. Por quê? Porque o micropigmentador, ele deveria saber que aquilo é um sinal de hipotiroidismo clínico. Simples assim. Mas ninguém contou para ele. Talvez você, como terapeuta, vai lá no seu micropigmentador e fala, quando chegar alguém com um terço faltando, não trata não, manda para mim. Deixa eu limpar esse cara. Tá? Então, o conhecimento, ele está à disposição. Mas a gente nem sempre está à disposição para ter esse entendimento. Tá? Doutora, falando de micropigmentação, e uma pessoa que é totalmente tatuada? Então, o aí... corpo tatuado? Tatuagem. Qualquer... Vou tentar falar um pouquinho. Qualquer coisa que você corte, você bloqueou. Qualquer coisa. Seja uma cicatriz. Quem aqui tem problema no ciático? Mulher. Fica com a mão bem levantada, bem pra cima. Quem dessas mulheres não tem cicatriz cesariana?
Perceberam que pouquíssimas baixaram a mão? Porque você está achando que você tem problema no ciático, está tratando seu ciático? Não, é um campo interferente, pegou o meridiano, gente. Vamos parar de olhar além do óbvio. Aí eu estou fazendo aqui um tratamento integrativo, tá ótimo. Para de olhar além do óbvio. Tira as vendas, tá? Quando a gente fala... Duro, né, escutar tudo isso, né? Dar umas cacetadas, né? Quer que eu mude? Eu tenho uma palestra mais suave. Roupa mais suave? Não? Sem bota? Eu tenho uma expressão que eu falo, faca na caveira. Vamos lá que tem que falar a verdade, né, Flávia? Ó, o negócio é o seguinte, quem quiser conversar comigo depois, vai de máscara, porque eu já começo a fazer o diagnóstico da boca. Quem for me pegar lá fora para conversar, já vai de máscara, para não dar problema. Então, quando a gente olha os meridianos, não é só isso, tem uma tabela infinitamente maior que isso. Mas eu coloco para vocês entenderem, é muito fácil da gente entender de dentes, mas quando a gente é dentista, quando a gente não é, confunde. Então vamos pensar, parte de cima, parte de baixo, todo mundo entende. Lado direito e lado esquerdo. Tudo que está relacionado deste lado, que é o lado de vocês, direito de vocês, até virei de costas, está relacionado à figura masculina, tá? Tudo que está relacionado a esse lado, direito, esquerdo, ó, fácil, mulher coração, ó, vocês não vão mais esquecer, entendeu? Que eu tô de frente para vocês. Está relacionado à figura feminina. Então, se o cara tem um incisivo com problema do lado direito, você fala para ele, pode perdoar sua mãe. Pode perdoar sua mãe. Mas minha mãe já morreu, não tem problema, faz oração e perdoa na sua oração. Tá? Então, lembrando sempre disso, isso não estava na aula, acabei de colocar. Eu falei, não dá tempo de falar de sentimento, mas vamos lá. Então, tudo que está do lado direito é pai, do esquerdo é mãe. Simples assim. Nós somos 50% de cada um. Mas eu não conheci meu pai, não tem problema. Metade dele está em você. Mas eu não falo com a minha mãe, não tem problema. É uma decisão sua de não falar, ela está aí, tá? Na parte de cima, a gente vai olhar os dentes da frente. Aquele que todo mundo, quando sorri, vê. Os de cima estão relacionados a rins, bexiga, sistema urogenital, suprarrenais e pineal, tá? A relação dos de baixo é a mesma coisa. O que vale para cima, vale para baixo. Rins, bexiga, sistema urogenitário. Pegaram um interagente para engravidar? Vocês vão olhar qual dente? Da frente. Manda ela ficar sem máscara, fica você, se ela não fica à vontade. São os dentes da frente. Você olhou, o dente está preto, está sangrando, ai, está faltando um pedaço, você fala, o sistema está bloqueado. Simples assim, você tem obrigação agora, antes vocês não sabiam. Quando a gente fala de caninos, que é o que a gente falou ontem, né? Fígado, vesícula biliar, visão e quadril. A gente também pega quantos pacientes com problema de quadril. Quantos vocês pegam, né? Eu pego muito herpes zoster a nível de quadril. Alguém pega aqui? Eu pego direto. Ufa, que alívio. Zoster a nível de quadril na biorressonância, para mim, entra... Se o cara liga para mim, está com problema de quadril, eu já sei que é zoster e tem canino envolvido. Mas não tenho dúvida, testou, bateu. É ali. Você só fazer o procedimento, dá para até trabalhar com um protocolo. Resolve, você promove 10 sessões, com 8 você remove. Resolve, tá? Quando a gente fala dos dentes do meio do caminho, né? Você sorri, depois do canino, esses da lateral, não os do fundo. A gente vai estar falando de estômago, baço, glândula mamária. Né? O Dr. Conrado mostrou alguns CAs de mama ali. E ali o que a gente tem? A gente tem os pré-molares superiores, tá? Os dentes do fundo, o dente do siso, do juízo, do cisne, sei lá o que nome que vocês quiserem falar. Doutor, vim tirar o dente do cisne. Aqui a gente não faz isso, né? Tem muito, do cisne tem muito, tá, gente? A gente não tira do cisne aqui, mas o terceiro molar a gente pode conversar. A gente está ligado com o sistema nervoso central e coração. Quantos adolescentes em depressão pós-remoção de siso? E vocês não olham para isso. Vocês estão colocando frequência para inverter. Vocês estão dando frequencial que é fantástico, mas você não está trabalhando na causa. Você está com a venda nos olhos. Esse é um campo interferente riquíssimo. Ele vai contar para você onde está o seu problema, tá? Então, quais são as perguntas que vocês têm que ter na ficha de vocês? Você tem sensibilidade dentária? A primeira, né? Vamos recapitular rapidinho. Faz muito tempo que você não vai ao dentista? Ai, faz uns 20 anos.
ou tá tudo muito podre, ou tá tudo muito bom. Porque 20 anos sendo dentista, alguma coisa tem que estar no extremo. Não pode estar super ok, tá? Você tem sensibilidade em algum dente? Não. Só nesse aqui. Ela mostrou o dente pra você. Que dente que é aqui, gente? Que? Acabei de ensinar. Canino. Canino. Ai, você já anota na sua ficha, canino, olha na tabela lá, vai estar escrito fígado, você fala, poxa, fígado. Até que enfim, Bertocco, né? Não chega na primeira, chega na segunda. Que vergonha esses doutores, esses médicos, viu? Ontem, quando eu postei, não tá aí a dentista, né? Que pena, eu queria muito que ela escutasse isso, tá? Quando eu postei, ela disse assim, alta abrasão da escovação dental. Não, isso é o que a gente aprendeu na escola. Não estava certo. Não estava certo. A corrente só quebra no elo mais fraco. Eu tenho uma bossa canina gigante, com uma raiz gigante, e eu vou perder, eu ser humano, que Deus me fez complexo, por uma escova de dente? Por uma cerda ultra macia da Curaprox, que vocês adoram? Que eu odeio. Eu gosto de TEP, eu não gosto de Curaprox. Gente, não faz sentido. A gente tem que tirar as ventas, a gente precisa olhar além do óbvio. Isso não é uma bifração por escovação, mas eu aprendi na escola assim. Essa inflamação periodontal não é a escova. Ela tem aqui, ó, o que dá em cima, dá embaixo. Olha o tamanho da bifração. Ela está fazendo a guia de desoclusão no dente errado. Ufa, sou dentista, acertei. Mas se ela tivesse o sistema íntegro, não estava desmoronado. Ixi, errei de novo. Não adianta fazer uma resininha e cobrir para ficar bonito. A gente quer funcional. Deixa exposto, deixa desse jeito. Mas resolve a causa. E quem vai resolver? Vocês acham que são os meus amados, queridos dentistas? São vocês. Por isso que eu falo que eu gosto mais de falar para vocês. Mais de levar informação para vocês. Porque vocês falam assim, parece que isso faz sentido. Se eu falo para 40 dentistas, para mim é uma vitória. Uns 4, 5 saem da sala, não aguenta. O menino lá não aguenta, ele sai da sala. Ele bate na mesa, ele fala Parron, quero te escutar, mas eu não aguento. É muito difícil para mim. Porque os nossos pré-conceitos já foram formados. E vocês, como terapeuta, como médico, fonoaudiólogo, seja lá qual foi a profissão de vocês, que é da área da saúde, vocês fazem o quê? Vocês não têm o preconceito. Então, para vocês é mais fácil. Porque para a gente aprender, para eu falar de urologia com o doutor ali, é muito difícil. Porque ele tem um caminhão desse tamanho cheio. Aí eu falo para ele, vai lá e faz um desbloqueio no incisivo central. Você tá louca, Parron, você pirou? Por quê? Porque o balde dele tá cheio. O meu balde muitas vezes está cheio quando eu sento numa sala de aula. E a gente tem que ser o quê? Humilde. Para pegar o nosso balde, esvaziar e ficar com ele vazio. Senão você não vai colocar nada de informação nova. Você já sabe tudo? Já fez tudo? Você é ótimo? Você é doutor? Você tem um CRO, um CRM, um CR sei lá o quê? Para que serve isso? Você veio aqui, o seu juramento lá, que a gente estica a mão lá, é para ajudar ou para ferrar? A gente falou que era para ajudar, mas geralmente a gente faz o quê? Né? Então, você pode perguntar, tem algum dente sangrando? Se ele tem um diagnóstico, que as duas dentistas vão saber. Chama GUNA, gengivite ulcerativa necrosante aguda. O diagnóstico ele é super simples. O cara fala bom dia, você cai para trás do bafo. É GUNA. Você não aguenta. Ele fala assim, bom dia, você fala, não, é podre. É GUNA. É GUNA. É verdade, gengivite ulcerativa necrosante aguda. Ninguém daqui, quando... Não é aquele bafinho que a gente acorda, tá, gente? É aquela coisa catinguenta mesmo. É GUNA, tá? Então, se esse meridiano que passa na boca tá lotado de pus, como é que tá um órgão? Como é que a gente está nutrindo esse órgão? Tá igual, gente. A gente tem que cuidar o quê? Da base disso. Então, eu coloquei algumas gengivites aqui, algum nome de bicho, um monte de nome bonito. Eu não quero que vocês saibam, não. Eu quero que vocês batam o olho, não importa se é grau 1, grau 2, grau 3, eu quero que vocês entendam que vocês conseguem ver que isso aqui é feio, né? Todo mundo concorda que isso aqui é feio? Então, todo mundo aqui já sabe fazer o diagnóstico primário. Isso aqui não é tão feio, né? Esse é feinho. É que o slide está meio ruim na projeção. Mas vocês conseguem diferenciar. Por isso, não façam o atendimento do seu interagente. Alexa, que prazer. Não faça o atendimento do seu interagente de máscara. Quem fica de máscara é você, tá? Então, olha só. Vou pegar no pé do Dr. Manuel, coitado. Se eu tenho um paciente que você fez na ficha, tem dentes sensíveis? Tenho. Tem cárie?
ele fala para você. Lembra que eu falei ontem? Se você for um excelente profissional da saúde, qualquer um de vocês, a resposta está nos primeiros 2 minutos. Lembra disso que eu falei? Só que se vocês forem muito ruim, até 5 ele fala. Aqui ele não precisa nem abrir a boca. Olha o tamanho da cárie aqui. Qual que é o órgão que está relacionado? Urogenital, rins e bexiga e pineal. Ficou fácil. Ele não precisa nem falar, você já viu aqui. Olhando aqui, gente, se o lado preto é esse aqui, ele tem problema com o pai ou com a mãe? Vou perguntar de novo. O pai, gente, eu até virei de costa. A mãe é o coração. Ó, as mulheres não são mãe aqui, não, gente? Ó, aqui, ó. O pai. Ó. Sim, era só uma pegadinha pra você estar mais perto. Viu como vocês estão bom de diagnóstico? Você viu? Gostei da polêmica. É isso, gente. Ó, ele tem uma fratura, ele tem uma cárie, ele tem uma recessão, ele tem um escurecimento aqui. Aqui, para ele, tá mais pesado o sistema, tá? E aí, ele também tem um pouquinho aqui, mas eu não vou entrar no mérito de explicar. Se vocês entenderem direito e esquerdo, já fica bem mais fácil para vocês olharem no Interagente. O que vocês precisam entender? Vocês têm que ter a capacidade, sem mandar para o dentista, de achar os campos interferentes dentro da boca. Todos vocês, eu não sei quantos tem aqui, todo mundo tem que achar os campos interferentes. Gente, eu não sou atleta. Há pouco tempo ando de bicicleta, mas eu não corro. Mas você imagina correr pela estreco aqui? Meu, deve ser um campo interferente péssimo, mas a informação tem que chegar. Só que na boca, quando você cria um campo interferente ou no corpo, a informação energética não passa. Se ela não passa, se você tem um problema no dente, como é que o pezinho ali dele, o tornozelo dele vai funcionar? Não vai funcionar. E você vai perguntar, tem cárie no dente? Tem algum dente cariado? Tem algum dente tratado canal? Essas são perguntas que vocês têm que ter. Tem algum dente que você precisou tirar? Tem alguma doença que te incomoda? Algum sangramento? Vocês têm que ter essas perguntas básicas. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer uma fichinha e colocar no Insta e vocês copiam lá, né? Acho que é bom, né? Pensei agora. Pensei só na tabela, mas pensei agora, tá? As dentistas olhem com parcimônia, tá? Porque vocês convulsionam nessa hora, tá bom? Tudo que Deus fez combina comigo. O que Deus não fez me ajuda a viver, mas não combina comigo. Então eu pego aqui, eu tenho uma bola de pus aqui, eu tenho uma gutapercha, que é um material de plástico aqui. Qual é a diferença da mulher ter 2 mamas de plástico e um cone de plástico dentro do dente? O tamanho? Não muda nada, ela tem 32 dentes. É um cone de gutapercha. Ai, mas é que eu fui para salvar o dente. Salvou o dente e acabou com a vida? Como é assim? Hoje eu recebo muito paciente explantado de silicone. Mas assim de paciente explantado. Por que você tirou? Porque eu tinha vontade. Alguma coisa estava de errado. Ela leu, ela estudou. Enquanto tem um monte de gente querendo levantar e colocar no lugar. É lindo anatomicamente. Mas será que esse corpo vai conseguir interagir? Então, assim, numa radiografia simples, que qualquer colega meu me tira o CRO por causa disso aqui, tá? Porque aqui eu tenho o material obturador, eu tenho um material, um restante que não foi tratado no canal, não precisa ser dentista. É fácil. Aqui tem um branquinho, aqui não tem nada. Espaço vazio, oficina do diabo. Simplesmente assim. Então, tem tanta sujeira que não aguentou e estourou aqui fora. Então, eu tenho um campo interferente, 2, 3. Peraí, aqui tem um outro material, né, Elisângela? 4, na mesma boca. E essa coroa 5, olha que amor. Só em um dente. Quem que é aqui? Pulmão do cara. Viu como fica fácil de vocês olharem? Eu vou ter que olhar a radiografia. Se vocês quiserem, maravilhoso. O nosso país, ele dá uma liberdade da gente trabalhar incrível. Você pode, na radiologia, chegar e falar, eu quero fazer uma panorâmica. Então, eu ensino os nutricionistas a pedir panorâmica. Eu tenho 2 nutri que trabalham, pode pedir direto. Ensinei para elas campo interferente. Elas não precisam saber tratar, mas elas têm que saber olhar, tá? Aqui não é diferente, extravasou material, não vamos entrar no mérito, tá? Se aquele pitoquinho é campo interferente, o que é isso aqui, gente? Os implantodontistas vão morrer, né? Olha isso aqui. Não é do meu consultório não, tá? Chegou assim, pelo amor de Deus.
Então eu tenho nessa boca, eu tenho um campo interferente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ufa, não tem os 32. Que bom. Menos mal, né? Esse aqui tá menos difícil. Então, isso aqui qualquer um sabe ver na boca, gente. E o paciente, ele vai falar, eu tenho canal tratado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele vai falar pra você. Quer melhorar? A gente melhora. Esse cara já tá com osteoporose, eu não sei a idade. Aqui, ó, tá descamando a mandíbula. Não quero dar aula de odontologia, mas o dentista... Você sabe ver a osteoporose? Quem é dentista aqui na panorâmica? Não? Sabe ver síndrome de Eagle? Sabe nem o que é? Tudo bem, eu também já não soube, tá? O dia que eu descobri, eu cheguei e levantei todos os meus pacientes. Eu tinha uns 60% mais ou menos com síndrome de Eagle. Síndrome de Eagle é um pedaço, explicar simples, um pedacinho do osso que aumenta aqui, passa na frente da carótida. Quando ele vira, a carótida pressiona, não vai vascularização, ele desmaia. Quando ele desmaia, qualquer um põe ele na posição, vasculariza. Então ele é diagnosticado com um monte de síndrome e é só ir lá e entender porque está formando a calcificação, tá bom, captação. Porque está formando a captação. Simples assim, é simples assim e trabalhar o processo reverso, tá? Então, imagine esse arame, eu sou ortodontista e tenho formação, eu fiz 4 ortodontia, 4 técnicas eu fiz, tá? Eu fiz arco-reto, edgewise, MD3 e Ricketts. Você imagina, eu sou contra aparelho? De jeito nenhum. Eu sou contra não limpar o paciente, trabalhar o terreno sujo e mandar ele para casa. Chegou com comprometimento? Limpa, vocês, terapeutas, médicos, psicólogos, relações exteriores, limpa, manda para o dentista, volta e limpa de novo. É assim, a gente vai passar o dia secando o gelo, melhor do que a gente derreter o gelo, tá? Esse caso é um caso muito trash que eu tenho no consultório. É a esposa de um paciente que eu amo muito, esse casal, muito, 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 e ela vive internada há 10 anos. E ela não consegue entender. Esses implantes da frente estão perdidos, você aperta e drena pulso. Ela fez 5 inseminações artificiais. E o médico não olhou isso aqui. Se isso aqui tem pus, qual é a qualidade desse meridiano que vai nutrir? Olha, porque Deus foi muito generoso e veio gêmeos em uma ainda, então eles conseguem ter 3 filhos. Mas isso aqui é um terreno super desequilibrado. Qual dente dela que eu salvaria? De verdade, não pira. Esses aqui. Porque eu já testei essa boca. É tudo campo interferente. Isso aqui na vida dela é um caos. Trava o joelho dela, trava a coluna dela. Você não tem noção o que essa mulher passa. E ela não consegue acessar a informação. Eu tô com a porta da minha arca aberta. Ela não consegue entrar. Tá tudo bem. Não precisa socar na cabeça dela, mas você precisa ter informação. Porque se ela tiver a fim de entrar na arca, você tem que dar informação para ela. Tá? Ai, que bonito. Quem aqui tem contenção? Um monte de gente, tem certeza. Que lindo. Vão tirar amanhã, marcar no dentista e pagar para tirar, tá, gente? Não vai querer tirar de graça não, tá bom? Isso é um campo interferente em área de quê? Qual meridiano? Rinse, bexiga, sistema urogenital. Perfeito. Do que é feita essa porqueira aqui, que eu já pus um monte, tá? De níquel. Níquel ressona com clostrídio onde no homem? Na próstata aumentada. E tu vai deixar a contenção? Ah, é porque senão o dente entorta. Então a ortodontia não foi bem feita, eu sou ortodontista. Porque se ele deixar a inclinação de raiz, não precisa dessa porcaria. Tá? Simples assim, gente. É simples assim. E se não bastasse essa, a gente pode fazer uma mais criativa. Olha que bonitinho, pra cima. Olha que lindo, né? A gente chama isso de contenção higiênica. Eu não sei em que planeta, mas a gente chama, tá? Então, quando a gente fala de campo interferente, é qualquer desordem que afete o corpo físico ou energeticamente. Qualquer uma delas. É isso que vocês têm que ficar focado dentro da cabeça de vocês, tá? Seja ela tratamento de canal, cisto, gengivite, problema periodontal, implantes, infecção e detalhe, as cirurgias de remoção. Deixa eu falar uma coisa, eu não vou falar de remoção de amálgama. Pelo amor de Deus, não saiam daqui. Depois todo mundo fotografar, eu vou falar. Não saiam daqui e marquem para tirar os amálgamas de vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês estão com o terreno sujo. Aí vocês vão jogar mais sujeira. Aí vocês vão ficar assim, ó.
Você tem que limpar. Gente, eu tive um trauma aos 12 anos de idade. Eu ganhei 22 faces de amálgama na minha boca. Eles ficaram 30 anos. Eu tinha síndrome do intestino irritável, eu tinha Crohn, eu tinha hipotiroidismo, eu tinha aquelas porcaria, não pode falar palavrão. Eu tinha aquelas porcaria dentro da minha boca. Eu fiquei 4 anos me limpando para depois tirar. Eu tirei. Eu fiquei 6 meses sem sentir extremidades de mãos e pés. Eu me limpei 4 anos. Então não saiam daqui e vão num dentista biológico que não tem o conhecimento de limpar o terreno de vocês. Porque às vezes o terapeuta tem que explicar para o dentista como limpa o terreno. Eu sou dentista biológico, só que eu limpo o terreno. Então não sai correndo para tirar esse trem que está na boca, tá? Essa tabela, ela fica muito pequenininha, mas eu coloquei no Instagram, vocês podem lá, eu acabei de colocar na página para vocês poderem copiar na página. Então você entra no Instagram, ela tá o primeiro post lá para vocês poderem acessar. E é simples, é a cola do cara da acupuntura. Olha aqui, lembra que eu falei que a gente divide a boca, parte de cima, parte de baixo, ficou fácil, direito e esquerdo, tá? Então aqui tá os dentes da frente, então se eu correr o dedo aqui, ó, bexiga, rim, L3, L2, C6, C5, S4, pé, sacro, joelho, seio frontal. Essa do joelho é ótima. Eu tenho um patinador. E ele é muito louco. E aí ele falou, doutora, tô patinando muito, tô com dor no joelho. E eu tô com o dente com problema. Posso ir aí? Eu falei assim pra ele, é na frente ou atrás do joelho? Ele falou assim, é atrás. Patinei muito esse final de semana. Eu falei, a bolinha é na frente, em cima, aí eu usei essa expressão, né? Do pé, do dente, do lado direito. Como a senhora sabe? Eu falei, por causa do seu joelho. O corpo fala tudo. Até hoje, eu nunca peguei alguma coisa que não tinha correspondência com o órgão afetado. Até hoje, eu não consegui tratar todos os casos que tinham interferência, porque às vezes ele tem mais de uma interferência, eu só tirei uma. Outras são outros profissionais que vão tirar, tá? Não quero ser Highlander também e sair fazendo tudo. Nossa, já cheguei aqui! Fiquei com medo. Então a gente vai voltar um pouquinho aqui, que eu quero que eles olhem para essa situação. Quando a gente olha para uma situação como essa daqui, que essa é uma paciente que vive internada, ela tem 3 crianças pequenas, ela fica 1 mês no hospital. Dor, 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 dor. Mas olha só, com toda essa interferência. Doutora, o que você acha dos meus implantes de titânio? Eu acho ótimo até que prove o contrário. A primeira pergunta, você é intoxicado por titânio? Não. Então você está preocupado com ele por quê? Detalhe, quem está mais intoxicado por titânio não são as pessoas que têm titânio na boca. São os nossos filhos. Graças a Deus os meus não. Mas eles comem o quê? Comida de pacote. Eles comem um negócio que chama produto alimentício. E o produto alimentício, ele tem um conservante que chama dióxido de titânio. E ele está em qual pacote como conservante do supermercado? Todos. Que é o conservante mais barato. Tá todo mundo falando daquele molho de tomate que tinha rato. Eu tô nem ligando pro rato, gente. Proteína, tá tudo certo. Coliformes fecais, tá maravilhoso, verdade. O que eu tô preocupada? Tá num bliss de alumínio. Quem aqui tá pegando paciente com níveis altíssimos de alumínio? Altíssimo. Não é alto, é altíssimo. É uma coisa surreal. Não vou entrar na pauta, mas a gente sabe o que é. A gente sabe de onde vem. Quer queira, quer não, qual é a condição desse paciente? Foi exatamente aquele procedimento que levou a isso? Ele já estava acumulado. Então, o seu implante, até que te prove ao contrário, não é a pior coisa do mundo. Eu tenho paciente com implante intoxicado por titânio. E eu tenho paciente... e detalhe, se o seu paciente está intoxicado por titânio, você não pode colocar ele para tirar titânio. Sabiam disso? Quem sabia? Não. Vai soltar o implante a culpa é sua. Não pode colocar. Lembrando que o implante é jateado por dióxido de alumínio. Você não pode pôr o paciente no alumínio. Quebra a integração no periimplante. Reza. Aí você tem que avaliar, na verdade, o que é primordial. Porque qual é o metal que ele está mais contaminado? Outra coisa, paciente que está em altos níveis de mercúrio
Em série sérica, tá ralado, porque o mercúrio não tá ali, ele tá dentro do órgão. Se na série sérica, se no seu exame de sangue ele está extremamente contaminado, danou-se. Imagina como é que está no órgão, porque o mercúrio não fica circulante. Ele passa a barreira e mata encefálica. E vocês vão querer tirar a amálgama amanhã, né? Não, né? Não vão, né? Não vão. Vão só tirar a contenção, né? De níquel. Os homens todos vão tirar, com certeza. Tá, gente? Você tem que tomar esses cuidados quando você faz o atendimento. Isso aqui é a quantidade de patógeno que isso aqui. Isso aqui é uma bolsa de pus que a gente aperta e drena. Todas as vezes que ela vai no consultório. Isso vai estar só aqui? Não. Tá? Então a gente não vai falar da parte odontológica, mas vocês conseguem entender que a coisa não está indo bem. Tá? Olha, é fácil da gente ver. Vocês não são dentistas, mas será que é normal esse monte de pinta de outra cor? Vou falar bem simples assim, tá? Será que é normal esse monte de pinta de outra cor? Ou será que isso são pequenas calcificações? E por que ela está tendo? E por que ela está tendo essas calcificações? É porque ela toma cálcio. Não vou entrar no mérito também. Não vou entrar no mérito do cálcio também. Não, gente, vamos ver a calcitonia dessa paciente. Ela está com a dentista lá que não sabia ver. Aqui, ó, osteopenia do mentoniano aqui, ó, nesse quadro. Quando começa a descamar assim, parecendo uma cebola, é osteopenia e osteoporose. Não precisa nem entrar no tomógrafo para ver quadril e coluna. Eu já bato o martelo aqui, tá? E aí, essa questão aqui, esse cálcio está vindo de onde? Está despegando e está acumulando. E eu falo que cálcio é igual mulher fofoqueira. Tem um, o outro para conversar. Tem um que vira aquele bolo de cálcio e vira um monte de calcificação. Calcificação vira o quê? Quando vem lá o BIHAIDS, o que está escrito no BIHAIDS lá? Gente, calcificação de grau, não sei o quê. Gente, sabe o que é calcificação? Sabe o que é gordura? Placa de ateroma, calcificação na carota, calcificação. A senhora está com gordura, minha senhora tem que parar de comer e baixar o colesterol. Não, gente, vamos tirar a venda. Pergunta. Nem falei de CCL5 antes, de toxina inflamatória, nem falei, não dá tempo. Nem consegui falar. Mas quando a gente faz a cirurgia do terceiro molar, que é o dente do siso, do cisne, sei lá qual você quer falar, do juízo, tá? Ó, esse cara aqui tem uma cavitação, tá? Dentista não pode diagnosticar por radiografia panorâmica, tá? A gente tem que diagnosticar por tomografia, mas pra mim tá fácil aqui. Então, mas não pode. Não. Sim, mas não pode. Sim, a gente precisa conjugar, não pode. Senão você, dentro do conselho... Sim, identificar, mas você não pode identificar por apenas um item, você precisa de pelo menos 3, entendeu? Para você indicar, porque o dentista que você vai mandar, o de ressonância, não é nem coisa de Deus. Lógico que Nico. Nico é nome de algum bichinho que saiu do zoológico, peraí. Nico, gente, é uma cavitação que quando você faz a remoção do dente, ai meu Deus do céu, quando você faz a remoção do dente e o seu corpo, vou explicar de uma forma bem simples. Eu vou na casa de vocês amanhã e falo assim, faz um bolo pra mim, sem glúten de laranja, beleza? Aí você chega em casa hoje à noite, não dá tempo de ir no mercado. Você tem banana, maçã, farinha de rosca, ovo e manteiga. Você vai fazer com o que você tem. Vai sair uma moçoroca, vai sair um bolo emplastado. É isso que quando o dentista coloca a mão num paciente que não está limpo e preparado, acaba acontecendo. Você faz o quê? Você trabalha num campo contaminado e esse cara não tem os nutrientes, não tem os hormônios, o que trabalha com hormônio ali, a gente tem que dosar isso. Só que aí já não é vocês. Aí é o profissional que consegue fazer essa né? Então, assim, por exemplo, o paciente meu não vai sem dosar testosterona, progesterona e estradiol estriol. Não tem como não fazer isso. Colecosterol, então a gente nem tem como falar. Tinha alguém aqui que ia perguntar. Ela perguntou primeiro. Peraí. Tenho 7 minutos. Rápido, breve, sem contar a história. Eu tiraria. Fala. Então a gente pede direto para fazer uma tomo dos dentes? Não, eu não faria tomo. Você é dentista? Não, eu sou... Não, panorâmica normal. Aí você já vê esses campos diferentes. Fala, querida. Eu pergunto sobre 2 coisas. Você falou que não tira amálgama, né?
Antes de limpar, então você faz... Antes de limpar o terreno biológico, eu não aconselho tirar mercúrio, de jeito nenhum. Não sugiro que seja necessariamente de cerâmica, é o que eu falei. Você tem que testar o paciente e ver se ele está contaminado por aquilo. Senão você vai fazer aquilo para quê? Trocar 6 por meia dúzia? Para mim não faz sentido, tá? Agora, um paciente que está com esclerose múltipla, um paciente oncológico, você vai mexer naquele momento, você vai limpar o terreno biológico. Fala. Quem usa prótese? Quem usa prótese pode ter essas cavitações, esses buracos que a gente tem na formação. Por quê? Porque se ele usa prótese, ele já teve um problema. E esse problema pode ter sido solucionado com a extração ou não, tá? Fala, querida. Você é a favor de arrancar os dentes para harmonizar a boca de um adolescente? Arrancar dente para harmonizar a boca, eu nunca ouvi falar. De jeito nenhum. Nem pensar. Tem muita cavitação. Eu já extraí, tá? Eu sou ortodontista e eu aprendi a técnica há 25 anos. Eu já fiz extração de 4 preces. Agora, não existia o que existe hoje de ancoragem. Então, para mim, é surreal. Fala. Tem que testar. Tem que testar, tem que ver o quadro do paciente. Você me indicaria uma pessoa que você conhece em Belo Horizonte? Eu, aqui em São Bernardo. Outro dia sentou na minha cadeira uma paciente ela falou assim, ó, peguei o avião só para vir falar com você. Eu falei, como assim? Eu sou de Goiânia. Eu vim agora e vou embora à tarde. Eu falei, mas para vir falar, ela falou, não, eu quero ver minha boca para voltar outro dia para tratar. Eu tenho algumas pessoas conhecidas, eu posso colocar depois no Insta, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aham. Eu não tiraria. Trata o sistema, depois remove. Existem a pergunta dela é super importante. A pergunta dela é super importante. Eu tiro ou não tiro o siso? Eu não sou contra tirar. Eu sou contra tirar com o terreno em desequilíbrio. Agora, tirou 6 meses, está com depressão, pode mandar para o dentista biológico curetar. Só que trata o terreno biológico. Se você não tratar, vai de novo. 65% das curetagens cirúrgicas viram outra curetagem cirúrgica. Por quê? Porque o profissional não prepara. Então, quem vai preparar? O dentista? Não, porque dentista biológico tem pouquíssimo. Que entende de terreno... Dentista biológico, que entende de terreno biológico, então, eu vou te falar que de todos, talvez 1 ou 2% entenda. Então, quem vai limpar? Vocês. Vocês vão testar, vocês vão fazer biorressonância, vocês vão suplementar, vocês vão dar esse suporte para o paciente de vocês. Quando o siso o quê? Quando o siso... Não nasceu? Ele é um campo interferente para o sistema nervoso central e coração. Sim, com certeza. Porque ele é um campo interferente. Tá? Campo interferente eu sempre tiro, mas eu avalio antes para ver se cabe ou se não cabe. Fala, Loirinha. Meu filho de 21 anos, os sisos não nasceram. Ele não nasceu? Não tem nem o germe? Não, eles têm, mas não... Campo interferente. É um campo interferente, tá? Se não nasceu, tem um porquê. Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Se não nasceu, erupcionou, tem um problema aí, energético. Você conhece alguma dentista biológica no Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro eu não conheço, de Belo Horizonte eu conheço. Conheço aqui de São Bernardo também. Fala, querida. Você perguntou alguma coisa? Tatuagem, você faz o... Eu não faço. Não, terapia